Olá, meus irmãos, estamos nessa série de estudos, Carta aos Efésios para o nosso tempo. Como já falei, o título dessa série é um jogo de palavras, um trocadilho, muito mais voltado para essa questão da atemporalidade da palavra de Deus. A Carta aos Efésios, como já falei no início dessa série de estudos, foi escrita entre os anos 62 e 63 depois de Cristo pelo apóstolo Paulo, que estava preso. Então a carta tinha um tempo em que ela foi escrita, tinha um lugar, estava na prisão, tinha um destinatário também do seu tempo, que eram os crentes em Cristo na cidade de Éfeso. Mas o Espírito Santo, pela pena que Paulo usou para essa carta ser escrita, sem dúvida alguma, transpõe os limites, tempo e espaço, chegam até nós e vão continuar essas mensagens, chegando aos corações de todos até a segunda vinda de Jesus, porque se cumprirá em Cristo todas as promessas que estão presentes aqui na Palavra de Deus e em particular na Carta aos Efésios. Então, a carta foi escrita ontem, falando do passado, mas ela é para nós hoje, falando do presente, e será para as novas gerações, falando do futuro, até a vinda de Jesus. Vamos então, nesse sétimo encontro, aprender algumas coisas importantes. Sétimo ou oitavo, não me recordo agora. Mas o importante é que nós venhamos a mergulhar na Palavra de Deus. Hoje, o texto que vamos estudar é o capítulo 4, na sua primeira parte. E como já tenho feito desde o início, eu vou ler a parte do capítulo que vamos nessa parte, refletir, meditar. Efésios capítulo 4, de 1 a 16. Abra sua Bíblia aí, ligue seu smartphone. O importante é você ter acesso à leitura da Bíblia enquanto eu faço aqui a minha, porque aí nós temos mais chances de aprender de forma na tradução que nós utilizamos. Então, Efésios 4, de 1 a 16. A Bíblia diz assim: Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça e conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como podemos observar nesses primeiros 16 versículos do capítulo 4 de Efésios, novamente o foco, a atenção, o olhar do texto, o direcionamento das palavras é para falar Jesus é o centro de tudo. É impressionante em todas as partes
dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios é: Cristo é o centro. Assim como nas outras cartas, outras partes do Novo Testamento, os outros 27 livros, como os 39 livros do Velho Testamento, a Bíblia toda, o centro é Jesus. Mas o que temos a aprender aqui de forma particular, de forma muito particular, da carta aos Efésios, capítulo 4, de 1 a 16. O tema central, digamos assim, o que Paulo fala é sobre a unidade. Isso mesmo, ele não fala de uniformidade. A uniformidade significa dizer todos fazerem a mesma coisa ou falar a mesma coisa no sentido de repetição, ou falar de forma sincronizada, ou ter o mesmo vestuário, ou ter os mesmos movimentos, ter o mesmo agir. Não é essa uniformidade que o texto coloca. O texto fala de unidade, que é diferente. Unidade é sermos diferentes, mas termos algo em comum que nos une. E Cristo é a base dessa unidade. Mas de forma particular, no verso 1 de Efésios 4, o apóstolo Paulo fala sobre a questão, ele lembra aos seus destinatários a sua condição como prisioneiro do Senhor. Paulo não nega que ele estava preso, não esconde essa realidade, dura realidade para um apóstolo, para um servo do Senhor preso, que coisa vexatória, vergonhosa. Só que ele não estava preso porque foi corrupto, porque cometeu um crime, porque mentiu, porque quis se aproveitar do dinheiro dos servos de Deus. Ele não foi preso porque estava conduzindo a igreja a um tipo de prática totalmente às avessas daquilo que as leis da época diziam. Não, ele estava preso simplesmente porque anunciava a palavra de Deus e porque pregava a verdade em Cristo. Paulo, mesmo correndo risco de prisão, e de fato ele foi preso, não se negou a ser porta-voz da palavra de Deus. Tem muita gente que por amor à amizade, por amor ao emprego, por amor a isso, aquilo, outro, se cala, se anula e deixa de testemunhar. Jesus disse, o sal não pode perder o seu sabor e nem a luz ser acendida ou a candeia e colocar debaixo da mesa. O sal tem que salgar e a luz tem que brilhar. É isso que a Bíblia fala. Então Paulo estava preso, mas o que ele fala sobre isso? O que ele pretende? Eu rogo, novamente a oração dele, rogo que vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Vocês receberam uma vocação, vocês receberam um chamado, vivam como foram chamados para viver. O apóstolo Paulo lembra aqueles cristãos, vocês não pertencem a si mesmos, pertencem a Cristo. Isso me faz lembrar de uma história, não sei se é verdade ou ficção, mas conta-se que Alexandre o grande conquistador do mundo da sua época, ele enfileirou seus soldados e chamou um soldado, Alexandre, e o soldado apavoroso ouviu, dê um passo à frente, e ele saiu da fileira e ficou à frente dos demais soldados. E aí então o Alexandre o Grande disse, você sabe o nome que você tem? Sim, meu nome é Alexandre. Pois é, você tem o meu nome. Ou você honra o meu nome, ou mude de nome. Ou você honra o nome que você tem de um grande general, ou mude de nome. De fato, nós somos chamados para sermos de Cristo, para pertencermos a Cristo. E como tais, devemos viver. E ele continua, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Falando assim de uma coisa que Paulo sempre colocou em suas cartas, já entrando na parte prática, é a vida cristã normal. A gente está vivendo ou se preparando para viver um novo normal. Daqui a pouco a gente volta sem restrição, sem distanciamento social, a gente vai voltar sem o medo da Covid, melhor dizendo, pela vacina. Mas alguns dizem, o novo normal, home office, se tornará um padrão, para a maioria das empresas, como já está acontecendo, nas escolas certas posturas, certas práticas, e aí então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês agora têm um novo normal, vocês agora em Cristo têm uma vida nova, vocês não podem viver como antes, vocês têm que viver de acordo com a palavra. Como? Com humildade, sendo dócil, paciente, suportando outros em amor, uns aos outros em amor. E ele continua no verso 3, façam todo esforço para conservar
a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, voltando aqui para a questão da comunhão, unidade. Diversidade, quer dizer, pensamentos diferentes, atos diferentes, posturas diferentes, sim, mas todas com o mesmo propósito. Vamos imaginar uma casa. Numa casa, todos não fazem a mesma coisa, do contrário, a casa não seria construída. Numa casa, todos não têm a mesma habilidade, do contrário, faltaria habilidade para outras funções. Numa casa, cada um faz o seu papel, cada um cumpre o seu papel, do arquiteto que faz o projeto, ao engenheiro que faz os cálculos, ao mestre de obras, ao pedreiro, ao eletricista, ao bombeiro hidráulico, ao ladrilheiro, assim por diante, ao pintor. Ou seja, cada pessoa tem uma função, mas todos têm o mesmo objetivo, construir a casa. Pois é, a Igreja de Cristo é assim. Todos dentro dela têm funções diferentes, mas todos estão no mesmo objetivo. Isso que é unidade. Então, Paulo, façam todo o possível para preservar a unidade pelo Espírito em Cristo, no vínculo da paz. Ou seja, o que vincula, o que me aproxima você de mim e eu de você é realmente a paz em Cristo. Então, nós não podemos bater palmas quando irmãos não falam uns com os outros, quando o pastor briga com a ovelha com o pastor, quando o marido briga com a esposa com o marido, os pais brigam com filhos com o pai dentro de casa. Não é agradável. A paz custou o sangue de Cristo. Então tem que haver uma valorização. E Paulo explica então essa unidade, que ele assim descreve. Há um só corpo, falando da igreja. Um só Espírito, que é aquele que nos consola, nos conforta, nos capacita. Assim como é uma a esperança e para a qual vocês foram chamados. Ou seja, nós vivemos neste mundo com a mesma esperança. Um dia o Senhor virá e nos levará para a sua igreja, ou para a sua glória eterna. Como então vamos ficar aqui alimentando animosidade, briga, dissensão, facção? Meus queridos, quantas igrejas estão se dividindo por causa de questões políticas? Eu respeito quem em suas igrejas tem um favorecimento de campanhas, é uma questão particular, eu não. Igreja para mim tem que pregar a palavra, igreja para mim tem que voltar a palavra. A igreja não está no mundo para mudar o mundo, a igreja está no mundo para pregar o evangelho para as pessoas. São as pessoas que, tendo o coração transformado, vão mudar o seu modo de viver e, mudando o modo de viver, vão influenciar outras pessoas. Esse negócio de querer transformar o mundo para que o mundo tenha uma vida melhor, não, isso não é papel da igreja. Cristo não veio mudar o mundo, ele veio mudar os corações. É por isso que as pessoas, quando se convertem, passam a ter uma nova forma de viver. E ele continua... há um só Senhor, falando de Jesus, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, Deus em tudo, por meio de todos e em todas as pessoas. Deus em todos, por meio de todos e para todos. Ou seja, e sobre todos. O Senhor está acima. E aí você observar que Paulo fala sobre a Trindade. Ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre Jesus e sobre o próprio Deus. Os três são um só e trabalham em harmonia. São diferentes entre si, mas são harmônicos em suas ações, porque são um em sua essência. É essa unidade que há no Senhor Deus, no Senhor Jesus e no Espírito Santo que deve nortear a vida cristã do povo de Deus na sua igreja, na igreja de Jesus. É essa unidade que tem que ser valorizada. E ele continua então, a partir do versículo 7 em diante, Paulo fala a respeito da ação de Jesus sobre a sua igreja. Diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A palavra graça aqui é charis. Cada um de nós recebeu de Cristo, recebeu algo de Cristo, que é do Senhor. Se eu recebi do Senhor, então eu sou grato porque recebi dele. Não recebi porque sou melhor, porque tenho mais a capacidade, não. Todos nós, cada um recebeu, ou melhor, a cada um de nós e a cada um de nós foi concedida a graça. Então, meu querido, você estando em Cristo, eu estando em Cristo,
Não tem que haver competição. Ah, eu faço melhor do que você. Não, não tem isso. Ah, eu canto melhor do que você. Ah, eu prego melhor do que você. Não há ninguém que faça melhor do que eu. Nada disso. Isso é coisa do mal, isso é coisa do maligno. Inveja, competição, querer competir com o outro, querer ser melhor do que o outro, querer espezinhar o outro, humilhar o outro para vencer. Isso realmente não é coisa de cristão. Cada um tem a sua habilidade. Lembra da casa? Cada um tem uma função dentro da casa. Cada um tem o seu papel. Então exerça a sua função, a sua missão dada por Deus na igreja de Jesus. E é isso. E mais, ajude o outro também a fazer o melhor que ele tem que fazer. E ele continua no verso 8 de Efésios 4. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Isso aqui é uma referência ao Salmo número 68, verso 18. Por isso que os salmos são, alguns deles, proféticos. Eu estou fazendo uma série de exposições sobre os salmos. Já vamos para o Salmo 124, e então a gente vê que alguns salmos, sendo proféticos, falam sobre o ministério de Jesus em diferentes momentos dos 3 anos em que ele aqui exerceu esse ministério terreno. E também fala sobre o retorno do Senhor aos céus. E o Salmo 68 fala exatamente sobre isso. Quando Jesus foi aos céus, retornando de sua missão na terra, então ele capacitou a sua igreja para fazer a obra. A cada um, diz o texto, e deu dons aos homens. E aí, nos versos 9 e 10 de Efésios 4, o apóstolo Paulo faz uma síntese, falando desse movimento da parte de Jesus. Diz assim: que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Jesus, quando foi no tempo de Deus, desceu ao mundo, desceu numa condição de obediência, sendo morto, morte de cruz, foi e pregou aos espíritos em prisão, foi às profundezas da terra, mas depois de ter ressuscitado, no terceiro dia, ele subiu, esteve com seus apóstolos e discípulos por 40 dias e depois subiu às mais altas alturas, chegando novamente ao trono da glória que ele tinha antes de vir ao mundo. Jesus é o Senhor. E estando lá no céu, ele distribuiu dons. Para quê? E aí então no versículo 11 de Efésios 4 vem algo muito interessante. Falando de Jesus. E ele designou, ou seja, ele mesmo escolheu. E ele escolheu quem? Ele escolheu algumas pessoas. Ele não escolheu todas. Como eu falei, nem todos têm o mesmo dom, a mesma capacidade, a mesma missão como alguém ou como os que trabalham na construção de uma casa. E para algumas pessoas, ele chamou em particular. Não foram pessoas que disseram, eu quero ser apóstolo, eu quero ser mestre, eu quero ser evangelista, eu quero... Não, nada disso. Quando a pessoa quer ser, ela está buscando algo que possivelmente não seja do Senhor. Ela quer ser por status, por querer ter visibilidade, ter projeção. Lembra de Simão o Mágico? Enquanto Filipe pregava, muitos samaritanos ouviram, inclusive Simão o Mágico, que se dizia uma grande personalidade, ou seja, era alguém que tinha um destaque na sociedade. E aí, o que aconteceu? Quando Pedro chegou e começou a colocar as mãos sobre os que eram crentes e receber o Espírito Santo, a Bíblia diz que Simão abriu a bolsa, tirou o dinheiro, olha, me paga aí, eu também, ou melhor, quanto é esse dom? Eu também quero para ter a mesma capacidade. Uma pessoa que se dizia recém-convertida, um crente querendo um dom, pagando por ele para quê? Para ter vantagem. É isso que Deus não aprova. Tem muita gente que quer ter uma posição de destaque, ou melhor, que quer fazer alguma coisa para ter destaque, para ser bajulado, para ser exaltado, para ser colocado no alto. Enquanto que o servo de Deus está lá embaixo, se servindo. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em favor de muitos. Lá ele falou isso em Mateus 20, verso 28. Então, meu querido, não queira algo que não seja de Deus. Deus, ou melhor, Cristo Jesus designou, chamou. Aí ele coloca aqui essas pessoas. Chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
outros para pastores e outros para doutores ou mestres. 5 funções. E aqui esses dons são dons, digamos assim, personificados. Por que personificados ou personalizados? Porque são pessoas que foram chamadas por Cristo para exercer determinada função. Ele chama. Paulo foi chamado e ele foi, digamos, rejeitado pelos outros, porque dizia, um gentio, um romano querendo ser apóstolo, ele pode dizer, olha, eu fui chamado como um abortivo, como aquele nascido fora de época. Eu não quis ser apóstolo, eu sou apóstolo porque ele me chamou. E isso ele deixa muito claro nessa passagem, se incluindo como aqueles que foram designados. Os apóstolos, incluindo Pedro, Tiago, João e tantos outros, excetuando-se Judas, que não deu sequência pelo seu pecado de traição ao Senhor Jesus, todos os outros sabiam que foram chamados pelo Senhor Jesus. Mas ele inclui também quem? Além dos apóstolos, ele coloca profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, aqui não há uma questão de competição. Quem é mais importante? Quem é melhor? O apóstolo, o evangelista, o pastor, o mestre? Não, todos são importantes. Por quê? Cada um exerce uma função diferente. Cada um tem o seu papel. Não é preciso uma competição. Quem sabe do valor da sua missão e quem sabe da relevância da sua função, não fica querendo provar por A mais B ou querendo denegrir a vida do outro, a função e a missão que o outro tenha recebido. Todos trabalhamos em favor do reino de Deus. Todos somos servos do Senhor. E aí então o apóstolo Paulo aqui falando dessa ação desses homens de Deus, homens designados, chamados para uma missão. E qual é a função dele? Aqui no versículo 12, Paulo diz assim, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, o apóstolo, o evangelista, o pastor, o profeta e o doutor ou mestre, esses trabalham para que os demais servos do Senhor sejam realmente preparados ou aperfeiçoados na obra. Ou seja, esses 5 homens aqui, essas 5 funções, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tinham que zelar, tinham que cuidar e tinham que capacitar os demais cristãos a fazerem a obra de Deus. Não eram para se servir e nem para ficarem deitados em berço esplêndido para que os outros viessem a servi-lo. Não, nós estamos aqui para servir ao Senhor, capacitando vocês. Eu quero que vocês cresçam. Lembra de João? João disse, importa que ele cresça, falando de Jesus, e que eu diminua. E o cristão verdadeiro deseja que o outro realmente venha vos servir ao Senhor, como a Bíblia coloca. O apóstolo João, na sua segunda carta, diz, olha, não tenho outra alegria de ver os meus filhos crescendo na fé. Ou seja, João esperava que aqueles crentes tivessem uma experiência de vida cristã realmente autêntica. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo disse, eu desejo que Cristo seja formado em vocês, assim como uma mãe espera que seu filho se desenvolva, eu espero que Cristo seja formado em vocês, que vocês cresçam, amadureçam em Cristo. Que coisa maravilhosa! E aí diz mais, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, os cristãos treinados, capacitados por esses servos do Senhor, designados por Jesus, pudessem ser habilitados a fazerem a obra de Deus, para que o corpo de Cristo seja edificado, que é a igreja. E continua, no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Lembra? Ele falou isso no início do capítulo, novamente. O objetivo é que esses apóstolos, pastores, evangelistas, doutores e pastores, sejam pessoas que venham treinar os cristãos para que os cristãos façam a obra de Deus, para que a igreja seja edificada, para que então essa igreja edificada promova a unidade da fé em Cristo, até que todos, não é um só, não são alguns, mas todos cheguemos à unidade. Meu querido, se tem alguém de fora
Se tem alguém ausente, se tem alguém esmorecido na fé, a igreja tem que lutar por ele em oração. A igreja tem que contribuir para que essa pessoa tenha um coração reaquecido. Eu costumo dizer que quando a igreja, antes da pandemia, fazia suas visitas através de um grupo pequeno de cristãos, é como se aqueles cristãos fossem levando tochas vivas, né, nas suas mãos, chamas vivas, como alguns dizem, para aquecer aquele coração frio, desmotivado, desanimado, desalentado. Então, olha, nós viemos aqui animar o seu coração. Não desista da sua vida com Deus. Que bênção maravilhosa. E continua. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à medida da plenitude de Cristo. Ou seja, Cristo é o centro. Então, toda a ação dos servos do Senhor, desses que têm a missão, é levar os crentes a trabalharem para que haja unidade, para que esses cristãos cheguem à unidade da fé, cheguem ao conhecimento do Filho de Deus e cheguem realmente à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, o alvo é Cristo. Não é outro senão Cristo. Aí completa o verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito é Cristo. Mas por que há muitas pessoas fracas na fé? Por que tem muita gente seguindo falsos cristos? Por que tem gente acreditando em falsas doutrinas como aquele que aceita uma nota de R$3 como verdade? Recentemente foi lançada uma nota de R$200, né, o Lobo-Guará. Não é que teve uma pessoa, não sei se foi fake, mas correu aí pelas redes sociais uma nota de R$2, onde a pessoa teve a capacidade de escrever ao lado do 2, R$2, ou melhor, 2 zeros, pulando de 2 para 200. E o pior, pegou a tartaruga, que é o símbolo daquela nota de R$2, e fez lá uma espécie de cachorro. E ainda teve a coragem, né, de transformar, além de transformar uma tartaruga marinha em um suposto cachorro, escreveu Lobo-Guará. E aí deu para uma senhora, dizendo, olha, aqui estão seus R$200. Como pode? Se é uma loucura uma pessoa que faz isso, mais loucura é aquela pessoa que olha para aquela nota e acredita, sim, essa é uma nota de R$200. É uma falsificação grotesca. Isso é julgar a incapacidade de avaliação de qualquer pessoa. Pois é, mas o diabo está lançando notas de R$3, o diabo está lançando nota de R$500, o diabo está lançando notas de R$15, o diabo está lançando notas de R$25, o diabo está lançando notas de R$75, e o pior, tem gente acreditando. As falsas doutrinas estão aí espalhadas pelo mundo. São coisas horrendas que a gente vê pela internet. Nem vou perder meu tempo comentando. Mas por que há pessoas que acreditam? Porque estão se afastando da sã doutrina, porque não estão ouvindo os pregadores da palavra de Deus. Não estão ouvindo a sã doutrina comunicada dos púlpitos de homens comprometidos com Deus. Dizem que a reforma protestante, uma das ações que ficaram evidentes na reforma protestante, é que antes da reforma, o púlpito ficava de escanteio, assim, em diagonal em relação à audiência, ao público, e numa parte bem alta, a ponto das pessoas terem dificuldade de até contemplar o pregador. Lutero, quando ele enfatizou sola escritura, uma das 5 solas, só escritura, diz a história que ele levou o púlpito para o centro da plataforma e colocou ele pequeno para que todos pudessem ter visibilidade àquele que falava e muita proximidade com a palavra de Deus, só a escritura. Pois bem, quem realmente quer viver a sã doutrina, quem quer crescer na fé, quem quer viver a unidade da fé, quer ter o pleno conhecimento de Cristo e chegar à maturidade de Cristo, alimente-se da palavra de Deus. Uma má alimentação leva a um mau desenvolvimento, uma boa nutrição leva ao bom crescimento. E aí, então, no final,
O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 15 e 16: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Ou seja, nós somos a verdade. A Bíblia é a verdade. Doa a quem doer, machuque a quem machucar no sentido emocional, mas é a palavra que deve confrontar o ouvinte com a vontade de Deus. É a palavra. Pregamos não para agradar, pregamos para convencer pelo Espírito Santo todos a se render a Jesus. Por isso que devemos pregar a verdade em amor, ou seja, pregar a verdade para que as pessoas sejam impactadas por esse evangelho. E então no verso 16 de Efésios 4 diz assim: dele, falando de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifique-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte, lembra da casa, com cada pessoa cumprindo a sua função. Se cada um fizer a sua função em Cristo, no temor a Cristo, pela palavra de Cristo, a igreja vai crescer para a glória do Senhor. Que isso aconteça na sua vida, com a sua família e com a igreja de Jesus, da qual você faz parte, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.